outra branca, que é a membrana limitante externa, né? Que é esta aqui, ó, tá? Membrana limitante externa. Se esse complexo de linhas está íntegro, é muito provável que o paciente tenha boa visão. Nós temos, às vezes, problemas nas sinapses aqui na retina interna, mas quando essas linhas estão com integridade, a visão ela consegue se fazer bem, porque as sinapses vão umas passando para as outras e acaba dando origem ao processo visual com qualidade. Mas o que realmente o OCT trouxe de revolução é essa quase possibilidade da gente ter um corte histológico in vivo, o que nunca foi possível anteriormente. Opa. Isso, essa aqui mesmo. Então tá. Aqui nós temos um corte histológico bem amplo, que o OptoView é um aparelho que dá essa característica e essa possibilidade, onde nós vemos não somente a área macular, mas vemos nervo óptico, um pouco da retina nasal e um pouco da retina temporal, com grande precisão. E vejam que não somente as camadas retinianas e os complexos aqui da membrana de Bruch e também da membrana de Bruch, da zona elipsoide, da membrana limitante externa, nós vemos também a coroide com grande precisão. Então, nós podemos ver não somente a córeo capilar, que está mais aqui, mas nós vemos também a camada de Sattler e, por fim, a camada de Haller, que são os vasos maiores da retina e que a gente pode claramente observar isso aí. Muito bem. Então, aqui nós temos um slide que faz uma correlação entre a anatomopatologia e o OCT. Essa é a tese de doutorado do meu filho, Carlos Moreira Neto, que fez no Canadá, onde ele pegava óleos pós-mortem, fazia o OCT, e por isso o OCT mostra edema retiniano, e, ao mesmo tempo, ele fazia o corte histológico do mesmo olho, no mesmo lugar que foi feito o OCT. E aqui no OCT vocês podem ver que tinha uma membrana epimacular, epirretiniana, que na histopatologia também é possível ver. E a gente, então, claramente poderia ver isso. E a gente podia ver alguns exudatos duros aqui, que na histopatologia também podem ser vistos. Então, há uma correspondência muito direta entre o que você vê no OCT e o que a histopatologia demonstra. E vejam que esse é o mesmo olho. O paciente falecia, eles retiravam o olho, faziam imediatamente o OCT e aí faziam o corte histológico no mesmo lugar e podiam demonstrar que a imagem que o OCT produzia tinha uma analogia com o que se encontrava na histopatologia retiniana. Esse é um outro caso bastante interessante do Carlos Moreira Neto, que mostrava, então, o OCT aqui e uma imagem hiperreflectiva que ele não sabia bem o que era. E aí, na histopatologia, verificou-se claramente que eram segmentos externos dos fotorreceptores. Portanto, os segmentos externos dos fotorreceptores são hiperreflectivos. É a nossa zona mioide, a nossa zona elipsoide que a gente vê no OCT de uma forma bem clara, e aqui demonstrando, então, na histopatologia, os segmentos externos dos fotorreceptores. Eu falei um pouquinho em OCT estrutural, B-scan, mas para que a gente comece a observar uma série de casos clínicos, é preciso falar um pouco de OCT angiografia. A OCT angiografia já está conosco há bastante tempo, os equipamentos são muito bons, esse especialmente, equipamento da OptoView, é de excelente qualidade, ainda mais com todos os softwares que foram incluídos
ao longo do tempo. Então, aqui está um OCT angiografia normal, mostrando um plexo superficial da retina, aqui mostrando um plexo mais profundo dos vasos retinianos, aqui mostrando a retina externa, onde é avascular, portanto é escuro, e aqui mostrando a córeo capilar. E essa segmentação que a gente observa aqui é possível fazer também de uma forma manual. O aparelho dá de uma forma automática, mas são muitas as vezes, eu diria assim, quase a grande maioria, que nós temos que fazer a segmentação manual. E ela que vai nos dar uma precisão maior do diagnóstico e também uma riqueza maior de detalhes. É preciso lembrar que a falta de fixação do olho do paciente produz muitos artefatos e imagens de baixa qualidade. Portanto, é necessário que tenhamos uma técnica ou um técnico bem treinado para fazer esse tipo de exame. Caso contrário, a gente observa apenas borrão. E a gente vai observando que, à medida que vai pegando prática com o equipamento, até é preciso dizer para alguns pacientes que estão mal colocados, às vezes no equipamento, e têm uma respiração difícil, que segurem um pouquinho a respiração, só uns 3, 4 segundos, que é o tempo suficiente para o aparelho fazer o exame e poder dar uma imagem de qualidade para todos nós. Então, eu queria também falar sobre uma questão que, às vezes, é difícil de entender para quem está iniciando com a CT angiografia, mas é bem simples uma vez que você compreende. O OCT angiografia ele só mostra fluxo ou não perfusão, flow ou no flow em inglês. Então, aqui a gente tem uma paciente de 78 anos, com visão de 20 e 30 no olho esquerdo, fez uma série de injeções de antiangiogênico e a gente vê claramente na segmentação que ela tem uma membrana neovascular e essa membrana mostra fluxo. Portanto, a membrana está presente. Pode não ter fluido intrarretiniano, mas que ela está presente, ela está presente. Esse é um outro paciente, é um paciente diabético que faz OCT angiografia, a gente claramente observa áreas de não perfusão no polo posterior. E isso é o que nós chamamos no flow ou não perfusão, e, portanto, ali não tem fluxo de hemácias, fluxo de glóbulos vermelhos, e, portanto, nós temos o que nós chamamos de no flow. Então, quando que fazer a OCT angiografia realmente ajuda? A gente está aprendendo cada vez mais e cada vez ela fica melhor e cada vez ela ajuda mais. Mas eu diria assim, é importante fazer no tratamento e prognóstico das membranas neovasculares, e a gente vai abordar isso adiante. Ela é importante para a avaliação de membranas que não possuem fluido no B-scan. Ela é importante para a avaliação de membranas miópicas neovasculares. É importante para a avaliação de membranas neovasculares devido a outras causas. E também é importante para a avaliação da perfusão macular e da perfusão do disco óptico, porque a gente vai mostrar vários casos para vocês onde realmente ela ajuda bastante. Então, vamos começar com essa paciente. Essa paciente é uma paciente feminina de 26 anos. Ela tinha um diagnóstico... Opa, vamos voltar aqui. Ela tinha um diagnóstico feito por mim de coroidite punctata interna e um dia ela disse, olha, doutor, tá ruim, alguma coisa aconteceu. Ela mediu visão de 20/30 e no OCT estrutural, no B-scan, a gente via esta elevação aqui na região justa macular, mas não havia fluido. E estava com dificuldade realmente de dizer, mas veja que na OCT angiografia, a gente percebe aqui na área da retina externa uma membrana neovascular bem inicial, com um halo
hiporreflectivo em volta, caracterizando a atividade dessa membrana. Então, aqui eu vou dando algumas dicas para todos vocês, para vocês lembrarem que quando tem halo de hiporreflectividade ao redor da membrana, é sinal de atividade. Isto foi estabelecido num belo trabalho do professor Coscas em 2015, e a gente tem isso como uma coisa válida mesmo. Esse é um outro paciente que é míope, mostrou uma membrana miópica. Vejam que não há fluido intra- ou subretiniano, mas claramente na OCT-angiografia, na retina externa, a gente percebe a membrana, também com halo de hiporrefletividade em volta. Vejam que existem algumas anastomoses terminais, caracterizando também uma atividade dessa membrana e, portanto, essa paciente foi tratada. Aí eu só estou mudando aqui um pouco as entradas aqui, porque senão apaga uma parte do slide e eu não consigo ver. Então vamos aqui. Esse é um outro paciente bastante interessante para a OCT-angiografia. É um senhor de 85 anos que vem com uma visão de 20/80. Você olha, realmente ele tem algo na mácula, faz a angiografia, há uma hiperfluorescência com vazamento nesta região. Você faz o OCT B-scan, não vê fluido, mas vê essa elevação. E a gente daí, quando faz a OCT-angiografia, não observa nenhum tipo de membrana nesse paciente. E aqui a autofluorescência dá uma dica boa, onde nós vemos aqui essa hiperautofluorescência, que é característico de depósito viteliforme. Então, esse é um depósito viteliforme que o paciente tem na região macular central, mas não caracteriza uma membrana neovascular e, portanto, a gente aqui pode observar que não há nenhum sinal de membrana na retina externa ou formação de membrana neovascular na córeo capilar. Esta é uma outra paciente, é uma paciente feminina, branca, de 62 anos, que vem em setembro de 2012, com visão de 20/20 do olho direito e 20/80 no olho esquerdo. A gente observa claramente que ela tem esta área aqui na angiografia hiperfluorescente e no OCT B-scan consegue observar claramente fluido subretiniano, fluido intrarretiniano, caracterizando uma membrana neovascular por DMRI do tipo úmida. Ela faz 3 injeções de aflibercept. Aqui está ela em fevereiro de 2013, com uma visão de 20/20 e realmente espetacular, bem cicatrizada, bem feliz. Mas essa doença é uma doença traiçoeira, né? E aí, então, ela progride. Aqui está ela em janeiro de 2015, novamente com fluido subretiniano, novamente ela trata. Ela está aqui em maio de 2015 e após 8 injeções de aflibercept em seu olho esquerdo, visão de 20/25, feliz, mas é uma doença que, como eu falei, ela é traiçoeira, ela sempre volta muitas vezes. E aqui em outubro de 2016, ela já tinha feito 13 ailias, visão de 20/30, e a gente observa na segmentação claramente a presença de uma membrana neovascular. E verifiquem que aqui é possível ver não somente o fluxo, mas até é possível ver o feeder vessel, o vaso nutridor desta membrana, que a gente consegue mostrar aqui, e aqui também aparece bem, né? E aqui, então, a gente observa que a gente vê não só o feeder vessel, que é este aqui, mas esta alteração que está na parte superior
do descolamento epitélio pigmentado na parte superior da membrana não caracteriza um feeder vessel, não caracteriza um vaso nutridor. Pelo contrário, aqui é o que nós chamamos de tubulação retiniana. E isso está bem descrito pelo Iannuzzi, mostrando que tubulação retiniana trata-se de uma membrana neovascular com cronicidade. Ela já ficou crônica, já está ali há bastante tempo. E, portanto, por mais que você trate, sempre vai haver algo que você vai ver na OCT angiografia como hiperfluorescente, mostrando que a membrana está lá. Ela pode não estar vazando, ela pode não estar deixando fluido sub- ou intrarretiniano, mas ela está lá e pode até voltar. Este é um outro paciente, é uma senhora de 58 anos, que em outubro de 2012 tinha uma distrofia viteliforme do adulto, olho direito 20/25, olho esquerdo 20/30. Vejam que eles são bem parecidos, bem iguais, né? Aqui está o olho direito, embaixo aqui o olho esquerdo, e o aspecto do OCT B-scan é muito parecido um olho com o outro. Muito bem, ela volta 2 anos depois para a avaliação, a gente vê o olho direito também um pouco maior, quem sabe, mas a mesma situação de B-scan e mantendo a visão 20/25 e 20/30, e a gente diz, olha, pode voltar mais em 2 anos. Ela volta um pouco antes de completar os 2 anos, em março de 2016, e diz, eu sinto algo diferente no meu olho direito. A gente faz as fotos coloridas, faz a angiografia, vê que há essa área hiperfluorescente, que é o comum de aparecer em muitos casos de distrofia viteliforme do adulto, faz o OCT B-scan e, sinceramente, eu não vi nenhuma diferença. E se não fosse o OCT angiografia, nós deixaríamos passar esta membrana neovascular claramente mostrada aqui, que a gente pode observar. Então, tem aquela área de distrofia viteliforme, mas nesta área apareceu uma membrana neovascular justamente no olho direito. E por isso ela precisou ser tratada. E a gente cada vez tem que valorizar mais a queixa do paciente. O paciente bem instruído, ele tem uma queixa que dá uma pista muito boa do que pode estar acontecendo com o seu olho. Bom, nós vamos agora passar para uma outra área onde a angiografia por OCT, ou OCT angiografia, é bastante interessante, que são as vasculopatias retinianas. Primeiro, preciso entender assim, o OCT angiografia não mostra vazamento. Aqui, por exemplo, você vê uma série de áreas com edema macular muito intenso, mas a gente não consegue ver vazamento em atividade como é na angiografia. Então, a angiografia continua sendo muito importante e muito útil para nós. Mas a gente, com um OCT de boa qualidade, como é o OptoView, a gente consegue ver os microaneurismas. Então, aqui a gente já consegue ver microaneurismas em toda a área da região do polo posterior. E a gente também consegue ver neovasos. Então, aqui com uma técnica de segmentação, a gente consegue ver os neovasos que estão crescendo na superfície da retina e mostra essa cabeça de medusa aqui, onde a gente pode até segmentar e ter uma imagem em 3D desses neovasos. As pessoas que não fazem cirurgia talvez não tenham um olhar assim para esta imagem da forma que um cirurgião tem. Mas é importante a gente cada vez mais poder associar a tua cirurgia ao OCT. E não é à toa que já tem OCT em microscópio cirúrgico, porque vejam que nesta enorme área de neovascularização, a gente consegue ver aqui onde está a maior aderência. E essas maiores aderências são as áreas que a gente tem que ir com mais cuidado,
para não causar a rotura iatrogênica da retina. Então, associar a OCT-angiografia 3D ao planejamento cirúrgico é bastante interessante. Alguns dias atrás eu falava com o Marcos Ávila, nosso amigo, nosso colega, e a gente dizia assim, quase que mais importante que ter um OCT durante o período intraoperatório é ter a imagem do OCT no Ingenuity, a gente que faz cirurgia 3D, coloca essa imagem no Ingenuity e associa o que você está fazendo com aquilo que você planejou para ter uma cirurgia mais eficaz, melhor resultado. Bom, a gente está falando de vasculopatias retinianas e a importância do OCT-angiografia. Então, vamos mostrar mais alguns casos aqui. Esta é uma senhora com diabetes tipo 1, insulino dependente, teve uma hemorragia vítrea total, foi submetida à vitrectomia em 2014 e em 2016 ela refere uma perda importante na visão. Então, aqui está ela em 2012, com a neovascularização de disco. Entre essa foto e essa, houve uma hemorragia vítrea importante, ela foi submetida a uma vitrectomia, e aqui está ela bem feliz em 2014, com uma visão de 20/25, apenas um coto de fibrose de neovasos que foi cortado durante a cirurgia, bastante laser, mas está muito bem. Ela volta em 2016, a visão não é mais 20/25, é 20/200. A gente observa no B-scan aqui o coto que está, o coto fibrótico que está sobre o disco óptico, mas não vê nenhuma alteração estrutural aqui na área macular. Não há edema macular, não há membrana na superfície da retina, membrana epirretiniana. Entretanto, a gente vai observar no angiograma dado pelo OCT-angiografia e ver uma área escura na região macular, caracterizando uma isquemia macular e, portanto, aí a explicação por que a visão dela caiu bastante. E esse é o tipo do caso difícil de tratar, você tem que lembrá-la que tem que controlar a pressão arterial, controlar a glicemia, mas nem sempre se consegue melhorar a visão de um quadro como esse. Em contrapartida, eu trago um outro paciente para vocês verem que a gente ainda precisa aprender bastante sobre como usar esses aparelhos. Este é um senhor diabético tipo 2, com 70 anos, que tem uma visão de 20/60. A gente observa nesse B-scan edema macular, observa uma membrana epirretiniana, mas não parece uma membrana muito intensa, e nós decidimos tratá-lo com injeção de aflibercept, um antiangiogênico, e aqui está ele após a injeção com o mesmo 20/60 de visão, um pouco menos edema, mas ainda paciente reclamando de visão. Daí fica aquela história, vamos operar e retirar essa membrana ou não? Nesse momento, a gente resolve fazer um OCT-angiografia e aqui mostra claramente uma área de não perfusão importante nesse paciente. E esse é um paciente que a gente talvez teria até dito, olha, tem uma isquemia macular importante e acho que não devemos operar. Mas o paciente, ele sempre tem uma afirmação que a gente ouve, e esse senhor, ele dizia assim para mim, doutor, eu quero operar porque faz pouco tempo que eu tive isso, eu quero tentar. Muito bem, a gente fez a cirurgia dele, aqui está ele pré-operatório com a membrana em 20/60 e aqui está ele pós-operatório com o laser que foi feito, sem edema macular significativo e com uma visão de 20/30. E aí? Então, fica aquela história, nem sempre dá para confiar em tudo que é exame. A gente tem que fazer uma análise clínica e ter a nossa decisão. Os exames nos ajudam, os exames sabem o caminho, sabem mostrar caminho, mas muitas vezes, quando a gente junta tudo, a gente ainda consegue ter uma análise clínica
um pouco melhor e ter um resultado bastante positivo, como este caso aqui. Ainda falando um pouquinho sobre vasculopatias retinianas, nós não podemos esquecer da telangiectasia paramacular do tipo 2, como esse caso aqui, em que mostra uma retinografia típica, né, de Mactel tipo 2, com essa pigmentação temporal à mácula. Na angiografia, claramente, a gente observa o defeito, o vazamento macular. Evidentemente, nem precisariam o ACT angiografia para fazer esse diagnóstico. Mas aqui é para mostrar para vocês como na OCT angiografia, especialmente no plexo profundo dos vasos retinianos, a gente tem esta alteração telangiectásica bem definida. Então, isso é patognomônico de Mactel tipo 2. Nenhuma outra patologia retiniana macular faz uma alteração vascular desse tipo. E isso é bastante fácil de fazer, não precisa contraste, basta passar no aparelho e ter esse diagnóstico final. Esse é outro caso que eu trouxe mais para mostrar que muitas vezes o ACT realmente nos ajuda. Aqui é um paciente que tinha uma dúvida diagnóstica, é um moço, um rapaz de, se não me engano, 18 anos ou 16 anos, que tinha uma dúvida diagnóstica entre amartoma astrocístico da retina e osteoma de coroide. E olha, eu levei esse caso para muita gente boa, não só aqui no Brasil e no mundo, e quando as pessoas olhavam esse caso, eles diziam, puxa, isso é um osteoma de coroide sem nenhuma dúvida, né? Aqui você vê a calcificação em volta do nervo, vê que teve sangramento, provavelmente ele teve uma membrana neovascular, aqui está a angiografia dele, aqui está a ecografia mostrando a hiperrefletividade com sombra acústica lá atrás. Então, o diagnóstico aparentemente era osteoma de coroide. Mas veja que quando a gente passa o ACT estrutural aqui sobre a lesão, a gente vê mais uma lesão retiniana do que propriamente coroidiana. E a gente vê esses vasos sanguíneos tumorais mais superficiais que foram a causa desse sangramento. Então, o diagnóstico final ficou como amartoma astrocístico da retina. Nós acabamos fazendo fotocoagulação a laser nesta área aqui desses neovasos, desses vasos sanguíneos. O sangramento diminuiu e ainda estamos acompanhando este paciente. Falando ainda em observação do fluxo vascular da retina e nervo óptico, esta é uma boa indicação para realizar OCT angiografia, que é a neurite óptica isquêmica anterior. Esse paciente apresentava, após uma cirurgia, perda visual importante no olho direito, e a gente observa aqui no mapa do angiograma várias áreas escuras de no flow, ou sem fluxo, ou sem perfusão, o que caracteriza a neurite óptica isquêmica anterior. Este é o olho contralateral do paciente. Verifique que esta figura é completamente diferente da figura anterior. Aqui a gente claramente tem não perfusão, aqui claramente existe perfusão vascular. E mesmo nas áreas aqui segmentadas, a gente pode ver que tem muito mais capilar aqui do que nesta foto anterior do olho direito. Portanto, o olho esquerdo claramente com um olho esquerdo normal e o olho direito com a neurite óptica isquêmica anterior. Esse é um outro caso que eu também trouxe, é um paciente de 65 anos com perda súbita da visão no olho direito. Você olha, o olho direito está mais pálido mesmo, olho esquerdo mais corado. A gente faz o ACT angiografia do olho direito e veja que tem áreas de não perfusão, se comparado com o outro olho contralateral, que é bastante normal. Aqui também a gente vê a diferença. Portanto, a OCT angiografia nos ajudando bastante
neste diagnóstico. E aqui a segmentação em preto e branco, também a gente vendo o olho direito com muito menos densidade vascular e olho esquerdo com uma densidade vascular bastante normal, caracterizando a neurite óptica isquêmica anterior. Bom, até aqui, então, a gente viu OCT estrutural de alta resolução, podendo ver todas as camadas retinianas, podendo ver as linhas de membrana de Bruch, epitélio pigmentado, as linhas da zona elipsoide, a membrana limitante externa, podendo ver a coroide, que é importante para nós. Nós vimos também onde a OCT angiografia é importante para a gente observar fluxo e ausência de fluxo, e demos exemplos de algumas doenças, e agora a gente vai mostrar como essa tecnologia de imagem multimodal nos ajuda a ter um correto diagnóstico e conduta para os nossos pacientes. Então, eu quero compartilhar com vocês este caso aqui, que é em junho de 2018, um senhor de 65 anos, branco, queixava-se de uma mancha escura no campo visual dos dois olhos. Olho direito, visão de 20/100, olho esquerdo, visão de 20/20, e a gente dizia, mas é nos dois olhos? Sim, nos dois olhos. Muito bem, a gente faz uma angiografia, o olho direito mostra uma área de hiperfluorescência logo inicial e que aumenta com a progressão do exame, e o olho esquerdo também mostra uma área de hiperfluorescência que aumenta com a progressão do exame, e a gente olha isso e diz, não, isso é uma coroidopatia central serosa, até prova em contrário. E a gente tem que admitir que esse é o diagnóstico mais provável para este caso. Muito bem, nós fazemos a indocianina, aqui tem no olho direito a área de hiperfluorescência, no olho esquerdo, com o passar do exame também, uma área de hiperfluorescência com indocianina, e aí a gente faz o OCT. E o OCT do olho direito, a gente observa, então, no olho com visão de 20/100, fluido intrarretiniano, um descolamento de epitélio pigmentado, e no olho esquerdo, nós também observamos, na região que ele reclamava, da mancha escura, fluido subretiniano, um descolamento de epitélio pigmentado, e você diz assim, bom, o olho esquerdo me parece claramente uma central serosa, mas e o olho direito? Daí a gente vai olhar o olho direito com mais detalhe e observa que nesse descolamento de epitélio pigmentado, a gente observa aqui um pólipo. Então, no olho direito, ele tinha uma vasculopatia polipoidal. E aqui, então, está a angiografia, o OCT angiografia, mostrando a área de... esta área onde está o pólipo aqui, né? E aqui está este paciente, no olho direito, após 3 injeções de aflibercept, com visão de 20/30. E o olho esquerdo somente foi observado, porque era o primeiro ataque, estava longe da mácula, e após a observação, regride o quadro totalmente da coroidopatia central serosa e 20/20 de visão. Então, vejam como essa tecnologia multimodal é importante para um diagnóstico certo. Se nós não tivéssemos observado que o olho direito tratava-se de uma vasculopatia polipoidal de coroide, nós talvez tivéssemos tratado de forma diferente e nunca talvez tivéssemos injetado a Eylea nesse olho. Já o olho esquerdo, nós tínhamos certeza que se tratava de coroidopatia central serosa, optamos pela simples observação e a visão retornou aos patamares da normalidade novamente. Só para lembrar vocês, tem um trabalho excelente feito ainda no ano 2000 pelo Dr. Iannuzzi, mostrando uma associação
clara entre coroidopatia central serosa e vasculopatia polipoidal, ou seja, não é incomum a gente ter um quadro de serosa que mascara uma vasculopatia polipoidal. E é preciso que a gente esteja atento para poder tratar de forma correta. Como também não é incomum que o paciente tenha nos dois olhos o problema, um olho sendo serosa central, como está aqui, e o outro com vasculopatia polipoidal. Então, o que a gente acabou de apresentar, o doutor Iannuzzi já falava isso há 20 anos atrás, estava coberto de razão, sem tanta tecnologia como nós dispomos hoje. Muito bem, nós vamos agora para um segundo caso, é um senhor de 68 anos e que disse, olha, tenho algo diferente no meu olho direito, visão de 20/40 no olho direito, visão de 20/20 no olho esquerdo, aqui alguma alteração na região macular, no outro olho aparentemente normal, e a gente faz OCT angiografia e verifica que realmente existe uma membrana neovascular. Mas se a gente olhar, a gente não vê fluido intrarretiniano nem subretiniano. E as características dessa membrana são características de membrana antiga. A gente já vai mostrar para vocês o trabalho do Dr. Koskás, onde ele fala de membranas quiescentes e membranas em atividade. Nós falamos um pouco atrás sobre terminações vasculares e sobre halo hiporrefletivo ao redor da membrana, mas aqui a gente vê que são ramificações finas, longas, e que aparentemente não tem nenhum tipo de atividade. Nós estamos aqui em maio de 2018. Fazemos o OCT estrutural, não verificamos nenhum tipo de fluido, nem subretiniano, nem intrarretiniano. E aqui está o que o Dr. Koskás preconizava e que vale até hoje no seu trabalho publicado em Retina em 2015. Primeiro ele fala a forma. Se você tem filamentos longos lineares, como era este caso que eu acabei de mostrar, provavelmente é uma membrana quiescente. Se é como uma roda, provavelmente é uma membrana ativa. Se você tem muitos pequenos capilares, né, e aí é uma membrana ativa. Se você tem raras anastomoses, é uma membrana quiescente. Se você tem muitas anastomoses, membrana ativa. Se você tem um aspecto de árvore morta, né, ou frosted tree também, que eles chamam, também membranas quiescentes. Se você tem vasos terminais, né, com esse tipo de halo hipointenso ao redor, ou como aqui a gente observa, né, então, claramente são membranas em atividade, como eu mostrei para vocês em alguns casos anteriores. Então, é preciso separar o que é uma membrana quiescente de uma membrana em atividade. Isto não quer dizer que uma membrana quiescente não possa voltar a ter atividade. Então, vamos mostrar aqui. Esse paciente, em agosto de 2018, mostra a membrana dele ali, mas aparentemente sem fluido. Nós optamos por não fazer nada, mas ele diz, doutor, não está legal. E daí a gente vai olhar aqui embaixo, no gráfico colorido, e verifica que tem uma mancha escura nesta região inferior à mácula, ou ínfero-nasal à mácula. E aí a gente passa o scan em cima, longe do centro macular, observa fluido subretiniano, observa que tem algo errado e a gente observa o halo hiporreflectivo perilesional, observa a membrana neovascular, observa fluxo na membrana. Claramente ele teve uma outra membrana neovascular em outra localização. Ele faz injeção de antiangiogênico e está aqui ele sem a lesão, né? A lesão ficou cicatrizada, ela está ali ainda,
não existe mais fluido e ele está em março de 2019, feliz da vida, contente. Mas, como eu disse, é uma doença traiçoeira e ele volta em maio do mesmo ano, dizendo, doutor, estou ruim de volta. E a gente observa a membrana que estava aquiescente, volta a ter fluxo, volta a ter fluido subretiniano, volta a ter fluxo na área da membrana e, portanto, ele novamente tem que ser tratado. São pacientes que têm que ser acompanhados por muito tempo para manterem boa visão. Mas a boa parte da história é que a gente tem pacientes com 50 injeções já e que se mantém com 20, 25, 20, 30 de visão. Acho que todos nós que fazemos retina já há bastante tempo, temos pacientes que injetaram muitas e muitas vezes e conseguem manter a sua qualidade visual de uma forma bastante boa. Eu queria mostrar para vocês mais um caso. Esse é um caso que veio em setembro do ano passado, um senhor de 55 anos, cirurgião gástrico, vem para uma segunda opinião sobre coroidopatia serosa central no olho direito e já tinha feito um tratamento prévio com laser de micropulso, visão no olho direito 20/25, visão no olho esquerdo 20/20. Está aqui a angiografia dele, mostrando um ponto aqui de vazamento, algumas cicatrizes anteriores, o olho esquerdo tudo bem, 20/20, e aí a gente faz o OCT estrutural, o BASECAM, observa claramente uma área de descolamento seroso da retina e uma área de PAC coroide associada ao descolamento seroso, com 375 micra de coroide espessa, bem maior do que a gente observa, e esse é um espectro da síndrome de PAC coroide, que é a coroidopatia central serosa. Então, a gente, quando observa uma coroidopatia central serosa, também tem que avaliar a coroide, porque a coroide é um dos marcadores do espectro PAC coroide que acaba desenvolvendo a coroidopatia central serosa. E verifiquem que o outro olho também, a coroide é relativamente espessa, embora não tenha nenhum tipo de coroidopatia central serosa, mas temos uma coroide espessa, o que leva a crer que talvez no futuro esse paciente possa ter uma serosa central também em seu olho esquerdo. Como ele já tinha feito micropulso e uma série de coisas e não tinha melhorado, nós resolvemos fazer terapia fotodinâmica. A gente tem uma experiência enorme com terapia fotodinâmica, tem conseguido o contraste regularmente importando da Europa, e está aqui o paciente com 20/20 de visão, 60 dias após o PDT, e vejam que a medida da coroide diminuiu de 375 para 270 micra, portanto, diminuiu 100 micra com o PDT. O PDT, ele não somente age no complexo membrana de Bruch e epitélio pigmentar, mas, sobretudo, ele age na coroide, na vasculatura da coroide, diminuindo o espectro da PAC coroide. Aqui temos mais um caso. Em setembro de 2017, uma senhora de 65 anos foi referida para PDT devido à vasculopatia polipoidal de coroide em seu olho direito. Já tinha feito 10 injeções de aflibercept sem sucesso e eu acho que aqui está ao contrário, no olho esquerdo. Desculpem, neste olho aqui. O olho direito está com 20/20, aqui, olho esquerdo. Muito bem. Então, ficou olho direito em todas, me perdoem, na hora da correria, mas é o olho esquerdo. E aqui, então, o olho direito bem, aqui o pólipo a gente vê claramente na endocianina verde. E aqui, então, o olho esquerdo, com visão de 20/50,
o fluido subretiniano, e aqui esta alteração. E quando a gente faz o PDT, ele tem uma excelente recuperação. Então, verifiquem que aquela área de fluido some, o descolamento do epitélio pigmentar diminui, e aqui está o paciente com visão de 20/100, 30 dias após a terapia fotodinâmica. E aqui, novamente, com visão de 20/60, já com mais tempo, mostrando a eficácia e o bom resultado mais perene da terapia fotodinâmica em pacientes com vasculopatia polipoidal. Os pacientes que têm vasculopatia polipoidal, o estudo Everest mostrou claramente que é a associação de terapia fotodinâmica com injeção de aflibercept que tem os melhores resultados. Só a injeção é pouca chance de resultado, só o PDT tem uma chance um pouco maior, mas ainda assim é a associação entre a Eylea ou a aflibercept e a terapia fotodinâmica com Visudyne que oferece os melhores resultados. Aqui nós temos um outro caso, uma moça de 19 anos com baixa visual há 1 ano no seu olho direito, aqui sim no olho direito, e a gente observa claramente que existe uma área aqui de uma cor diferente, uma coloração diferente. Na angiografia, o vazamento crônico, mostrando essas linhas inferiores para onde está vazando o contraste. A gente observa que ela tem esta elevação de coroide, e ao observar a face da paciente, nós claramente vemos que se trata de um hemangioma de coroide em uma síndrome de Sturge-Weber, e aqui está, então, a paciente com fluido subretiniano e o hemangioma de coroide nesta localização. A gente, claro, fez os exames necessários para tudo isso. Foi tentado 3 injeções de Avastin, não houve nenhum tipo de melhora, e a gente optou daí por fazer PDT. E nós fizemos PDT segundo os alemães recomendam, 83 segundos, fluência total, e observamos que logo após o tratamento ela teve um sangramento subretiniano. A gente ficou bastante preocupado. Nessa hora a gente tem que se apegar com alguém lá em cima e dizer, olha, vamos fazer uma oração e você volta em 1 mês. E olha, após os 45 dias de muita oração, eu acho, a paciente recupera muito bem, acaba diminuindo o tumor, some a hemorragia, some o fluido, visão de 20/60. Então, esse é o tipo do caso que a gente fica feliz por ter tido um resultado tão bom numa complicação que talvez não tivesse o resultado que a gente esperasse. Até a espessura do tumor diminuiu de 1,8 para 1,2. E, então, só para mostrar antes do tratamento e após o tratamento, o scan mais ou menos no mesmo local. E, em resumo, o que a gente pode observar é que um bom ACT de alta resolução é capaz de auxiliar na detecção de pólipos, na vasculopatia polipoidal, identificar a atividade de membrana neovascular subretiniana. Quando nós temos a tecnologia EDI, que é Enhanced Depth Image, para ver coroide, a gente pode medir espessura de coroide, identificar problemas de coroide, facilitando o diagnóstico do espectro da paquicoroide, auxiliar no diagnóstico de tumores de coroide ou tumores de retina, como a gente viu, e auxiliar no acompanhamento imediato e tardio da terapia fotodinâmica. Bom, eu acho que já falei quase 1 hora, então agora, Wagner, eu vou deixar para você coordenar aí a discussão e as perguntas que, porventura, as pessoas têm. Obrigado, Dr. Carlos. A doutora Ellen Santos nos pergunta: o senhor poderia repassar o nome do estudo que falou do halo em torno da membrana como sugestivo de atividade?
Claro, foi um estudo publicado na revista Retina em 2015 pelo professor Coscas, de Paris. Não sei se é Paris ou Lyon agora. Enfim, é um professor francês e está publicado no Retina de 2015 e fala as características das membranas em atividade e das membranas quiescentes. É bom lembrar, Ellen, o seguinte, aquilo que ele publicou é um guia, mas não dá para ter certeza sempre. Então, é bom associar o seu exame com outras tecnologias para ter um resultado e um diagnóstico final. Nunca se fia apenas no único exame. Obrigado. Dr. Augusto Tomimatsu pergunta, qual é a explicação do halo na membrana em atividade? Líquido? Não, não é líquido, porque se fosse líquido, apareceria. Alguma coisa tem a ver com bloqueio dos capilares que estão embaixo. Mas eu, sinceramente, não sou a melhor pessoa para te dizer, Augusto. Eu acho que nós temos que reler essa parte do trabalho que faz tempo que a gente viu e é preciso dar uma, quem sabe, rever. Mas nem tenho certeza que o Dr. Coscar saiba explicar bem. Existe provavelmente alguma coisa de artefato neste halo, mas não é líquido, porque se eu fosse, apareceria no Basecamp. Perfeito. A doutora Ellie pergunta, na noia NA, a não perfusão deveria aparecer como uma não perfusão também altitudinal? Essa pergunta é bem interessante, porque os defeitos campimétricos das noias não arteríticas são altitudinais também. Eu não vi um caso assim ainda, mas acho que pode se observar isso sim. Então, é possível que tenha alguma coisa nesse sentido. Perfeito. O doutor Jorge Rocha lhe manda um abraço, parabéns, amigo, pela excelente aula. Obrigado, Jorge. Essas eram as Abraço para perguntas. você. Desculpe. Essas eram as perguntas que nós tínhamos, doutor Carlos. Então tá, então não sei como é que você quer fazer, Wagner. Continuamos aqui, porque eu não tenho mais material. Eu acho que 1 hora Não, era suficiente. está excelente. Eu quero agradecer ao senhor, agradecer aos participantes, dizer que foi uma honra poder recebê-los aqui. Temos o privilégio de poder contar com o senhor por 1 hora passando a sua experiência, com casos maravilhosos. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição daquilo que vocês necessitarem da ADAPT e desejar um bom final de noite a todo mundo, um bom início de noite e que nós possamos nos recuperar bem, nos protegendo bastante, certo? Obrigado, Wagner. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Um abraço.